Olá, aqui é o professor Bruno Henriques. Seja muito bem-vindo a esse pequeno curso de 4 horas de violão oferecido pelo Arte no Dic, tá bom? São 4 aulas, só que cada aula tem vários tópicos. Você não é obrigado a assistir tudo na sequência. Eles estão mais ou menos na sequência, né? Mas você pode até pular coisas, por exemplo, se você é canhoto, você é destro, você nem precisa assistir a aula do canhoto, né? Agora, se você é canhoto, já adianto, você não é obrigado a virar o violão para lá. Você pode tocar assim também. Eu falo sobre isso, prós e contras disso, tá bom? Então vamos lá, seguinte, aula 1, vou falar sobre o conhecendo o básico do violão, tá? Porque você precisa conhecer o mínimo, né? Eu sei que é cordas, casa, tarraxa aqui, tem muita coisa que a gente já sabe, mas tem muita coisa que não. Então a gente precisa meio que nivelar essa questão para a gente poder se comunicar, tá bom? Nome dos dedos da mão também é importante. E vamos lá, afinando o violão para iniciantes, até porque afinar não é fácil, mas eu dou umas dicas de como você pode afinar usando aplicativo. Você baixa o aplicativo no celular de graça, tá? Iniciação da mão direita com o polegar, tá? É muito bom para você, é um dedo muito versátil e forte, a gente consegue fazer muita coisa aqui depois. Só que aqui eu tô falando só de como tocar o dedo, a música vem depois, tá bom? Iniciação da mão esquerda também, né? Porque afinal a gente precisa. E aí eu falo de canhotos e destros, mais uma vez, já adianto. Ah, eu sou canhoto, eu tenho que trocar. Não, você não tem que trocar. Tem muita gente que toca é que você não sabe porque você só repara nos que tocam pra lá, tá bom? Mas não precisa. Mas é a sua preferência, você que vai tocar, você que quer. Você pode inverter também, tá bom? Aula 2. Aprendendo as notas no violão. Tem que aprender aqui o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, esse iniciozinho aqui. A gente aprende as notas de baixo aqui, só que depois, aí não adianta, não é decorar as notas do violão. Você vai entender o padrãozinho Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Você tem que entender o padrãozinho da escala cromática aqui. E nos graves você meio que vai aprendendo junto com o acorde, tá? A gente chega lá no acorde também, né? Então, você não precisa decorar todas as notas, nem faz sentido, né? Você vai aprendendo elas conforme vai usando, tá bom? Iniciação com o IM, porque afinal a gente começou com o baixo, mas depois vai ter que passar pro IM, né? Tá? Porque senão, velho, o polegar é muito devagar para isso, tá bom? E aí entram as músicas iniciais nas cordas primas e músicas iniciais nos graves, tá bom? Então aqui justamente, já mostrei, ó. Mas tem várias, ó. Ó, o Jingle Bells. Tá bom? Melodia simples, mas você já tem que colocar para funcionar, aprender as notas, tudo. Igualmente o polegar, você vai fazer coisas, né? Ó. E, ó. Como é que era aquela, ó? Já mostrei. Tá bom? É a mesma coisa, né? Do que você faz lá embaixo. É a mesma estrutura, só que você está fazendo com o polegar. Quando você junta as duas, eu comento sobre isso, quando você junta esses dois universos, assim, ai que bonitinho, essas notinhas do violão, cadê os acordes? Calma, você chega nos acordes, mas repara que quando você junta, ó, aí a coisa, o pessoal olha, né, dá aquela, né, já não é aquela coisinha assim, porque o violão, ele é polifônico, ele faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Legal? E acordes, ele é muito bom para cantar, mas assim, o acorde fica só no acorde, se não tiver a melodia. A música é feita de melodia, tá? Se tira a melodia, pouco resta, tá? E eu falo de violão de nylon e de violão de aço, tá? Porque tem essa questão, aqui eu tô usando violão de nylon, ensino violão de nylon. Dá para tocar no aço também, eu comento isso. Vamos lá, aula 3.
Postura do violão, perna direita, perna esquerda. Eu ensino basicamente aqui, mas a postura da mão, se você joga na perna direita... Tá, deixa eu colocar aqui. Se você joga na perna direita, é mais ou menos igual. Então, esse é o ponto que eu abordo. O que mais? 7 notas musicais, tal, é só para complementar aquelas notas iniciais. As cifras, comento de como funcionam as cifras, os acordes, principais acordes, todos os principais dos acordes. Não são tantos assim, parece que tem um monte, mas assim, não são Lá maior, Lá menor, essa estrutura toda aí. Tablatura, né? Como é que você faz para ler tablatura? Comente sobre repetição do dedo, porque senão a pessoa acha que é tudo... Toca tudo... Não, você tem uma lógica ali, tem umas dificuldades que fazem a gente repetir dedo, não é só querer, não vou repetir dedo, não. Tem umas dificuldades, que é o tal do cruzamento. E na aula 4, né, ó, diversos usos do capotrasto. Capotrasto é essa pecinha aqui, os cantores usam bastante, né? A gente coloca aqui, só que a gente coloca aqui também para iniciantes, né? Você põe aqui e o violão fica menor, olha que legal. Dedo guia, tá? Tem coisa de dedo guia que até o iniciante faz. Arpejo é aquela, né? Tá? Repara, ó, já tô fazendo uma coisinha, mas é basicamente a mesma coisa do que com IM. Basicamente a mesma coisa, a mesma estrutura, tá? Tu vê onde você chega, né? Violão acústico ou violão elétrico, você tem essa questão. Eu coloco elétrico, mas assim, o certo é eletroacústico, né? Tocar com dedos ou com palheta, isso é importante também. Tem gente que quer tocar com palheta, eu também comento isso. E os tamanhos do violão. Sim, tem violão menor que esse, né? Que é violão para criança, tem várias coisas, tá bom? Então, ó, tem um apanhado geral aí de tudo que tem. Você não precisa justamente seguir nessa ordem. Você pode assim, deixa eu ver os tamanhos do violão lá. A última aula pode ser a sua primeira, tá bom? Aí você que escolhe, você que vai tocar, você que vai fazer a sequência. E falta muita coisa aqui, né? Eu abordei a parte inicial do violão. Tem, ó, se apresentar em palco, saber equipamentos eletrônicos, né? Se você vai tocar plugado, a microfonação, como é que funciona, né? Músicas com acorde, como é que é a iniciação com acordes também. Eu dei um pouquinho, falei um pouco, mas eu foquei mais nas melodias e tal. Então é muita coisa. Técnicas avançadas do violão, tem muita coisa, né? E não é só na verve clássica, não. O pessoal que toca popular também tem as técnicas avançadas, não. Esses ligados aqui, que já é intermediário. Pestana, né? Pestana é uma coisa intermediária já. Então é isso, né? Um grande apanhado aí do que você precisa no começo. Para iniciante e para intermediário esse vídeo serve bem. E até para avançado, tem muita coisa aí que eu tenho certeza que os avançados também se aproveitariam, tá bom? Então é isso, bom curso. Bom, vamos introduzir aqui o violão, né? Conhecer o mínimo do mínimo dele, inclusive os nomes das coisas dele, porque a gente precisa para se comunicar, inclusive o nome dos dedos, tá? Tá aqui o violão, né? O famoso típico formato de 8. Esse formato aqui é o formato clássico. Você vai pegar um violão de aço, ele não tem esse formato desse jeito aqui de 8. É um formato um pouquinho diferente, tá? E o formato da viola também não é exatamente assim, tá? Dá pra ver que o violão é bem nesse formato aqui, formato de 8, tá? Você vai ter o corpo dele com a boca do violão, a gente fala que é a boca, né? E pela boca do violão que sai o som, né? Você vê, evidentemente. Aqui estão as cordas, no que você toca a corda, a vibração vem pra cá, amplifica, né? Uma caixa acústica, e aí o som sai, tá? Então o corpo aqui você vai ter o braço do violão, ok? E aqui que você vai prender, né? Eu sei que estou falando coisas óbvias, mas eu vou contextualizar. A gente chama o braço e essa parte aqui de cima é a escala, é onde a gente segura. Porque pode ver que o braço está aqui, mas a escala ela está no braço e está no corpo do instrumento. A escala ela não está só no braço, né? Então você tem o braço que começa aqui e a escala ela pega o braço todinho e mais um pouco, tá? Então veja que não é tão evidente assim para todo mundo. E aqui você vai ter a mão do violão. Inclusive em inglês eles chamam de body, né, de corpo.
Aí aqui, em vez de braço e mão, né, que nem a gente, eles vão chamar isso de pescoço e de cabeça, ó, neck e head. Aqui você vai ter a tarraxa, essas engrenagenzinhas que você vai mexer para afinar, né? Se tiver afinado, não encosta aqui. Se não sabe o que você está fazendo, não encosta. Deixa alguém te falar o que tem que fazer. Porque você pode ficar mexendo aqui e quebrar a corda, aí é pior, tá? Então, não sai mexendo no que você sabe, né? Ai, que legal, as crianças que gostam muito, né? Ai, que legal, gira, puxa, que gira, que legal, né? Aí numa dessa, toma cuidado, porque ela pode estourar e aí pode machucar você. Então, toma cuidado com crianças mexendo nisso daí. Enfim, nesse aspecto a corda de nylon é mais segura, tá? Mas é isso, aí o violão tá aqui, temos as cordas. Ah, são 6 cordas. A corda de baixo é a primeira, tá? Então você tem, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. É que nem prédio. A de cima aqui, né, a última, é a mais grave. E a de baixo é a mais aguda. Tá? É por isso que elas vão ficando cada vez mais grossas, né? Ela é mais grossa, ela é mais pesada, são os mais graves, tá? Aí as 3 de baixo a gente chama de primas, as 3 de cima a gente chama de bordões, muitas vezes. Ou de baixos, né? As cordas dos baixos, corda dos agudos, tá? As de baixo no nylon são de nylon mesmo, só que aqui... Ah, mas é de aço aqui. Não, não é. Quando é nylon, as 3 de baixo são de aço e as 3 de cima... Quando é nylon, as 3 de baixo são de nylon aberto e as 3 de cima são de nylon encapado com metal, né? Por isso que parece que é uma corda de aço, mas não é. Ok? Dá uma diferença enorme. Se você... Ela é até mais dura a corda de aço, tá? E a de aço geralmente é as 3 de baixo lisa e as 3 de cima, mesmo esquema, só que por dentro de aço também. E aí vamos ter essas cordas. Aí você forma acordes, tudo, e assim, aí uma coisa importante, esses ferrinhos são os trastos, né? Entre um trasto e outro a gente tem casas, né? Então, ó, casa 1, ó, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. É aqui que você segura para fazer as notas, ó. Tem que segurar no meio da casa. Se você segurar em cima do trasto, vai abafar, né? Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. E aí o braço do violão geralmente vem até a casa 12. Tem violões que vão até a casa 14, né? O braço vem aqui. Exemplo. Esse aqui. Esse aqui é um violão de aço, aí você vai reparar que o braço dele, ó, tem 12 casas, vem até aqui, mais 2. Tá bom? Então o braço é maior, você ganha em certos aspectos, tá bom? E vamos lá, vamos aos dedos da mão, né? Na mão direita, basicamente os mesmos nomes que a gente dá, ó, na língua portuguesa. Esse aqui é o polegar, né? Indicador, médio e anular. Esse aqui a gente quase não usa. Aí, para simplificar, a gente chama esse de P, I, M, A. P, I, M, A. E aí, quando aparece, às vezes, de vez em nunca que toca esse, eles chamam de C, por causa do espanhol de chiquito, que é o pequenininho, né? Que existem algumas técnicas, né, que você vai usar esse aqui também, mas é mais raro e é mais no flamenco que usa, tá bom? E é basicamente isso. Em inglês, inclusive, eles, apesar de chamar index, middle finger, ring finger, né, e thumb, eles vão usar a mesma nomenclatura, P, I, M, A, por causa do espanhol, pulgar, índice, médio e anular, né? Na mão esquerda vai mudar o nome, não vai ser os mesmos nomes. Esse aqui vai ser o dedo 1, porque o dedo 1 vai na casa 1. Esse aqui, adivinha, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Esse aqui não tem nome, porque não precisa, né? Então a gente não dá nome para ele, a gente chama de polegar da esquerda, né? O dedão da esquerda, que seja, né? Porque ele funciona aqui, ele vai funcionar aqui atrás dependendo do que está acontecendo aqui na frente. É isso, tá? Quando a gente fala dedão, polegar, é esse aqui, da direita, né? Esse aqui você tem que se referenciar. No piano, às vezes confunde, porque o pessoal chama esse de 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Fica 1, 2, 3, 4, 5. E não é assim no violão. No violão, mais uma vez, P, I, M, A.
E esse aqui é o C, né? Chiquito. Mão esquerda. 1, 2, 3 e 4. Então é isso. Tá bom? Então é basicamente isso. Esse é o basiquinho que você precisa saber para, né, para você tocar violão, conhecer um pouquinho da cultura, mas a nomenclatura, porque a gente precisa se comunicar, então você precisa saber o nome das coisas, né? Senão você, né, a boca do violão, em inglês eles chamam de sound hole. Às vezes é importante você saber um pouquinho dos nomes em inglês, não para aprender inglês, é porque no YouTube você vê muito vídeo, às vezes o cara mostrando em inglês, né? E aí eles chamam as casas de fret 1, fret 2, fret 3, fret 4. No mundo atual, o violão também acaba te transportando para aprender línguas, né? Você acaba tendo que aprender de espanhol e de inglês, né? Que a maior quantidade de vídeos é isso, né? De violão você vai ter muita coisa em inglês e muita coisa em espanhol. E de português a gente tem bastante também, né? A gente não fica muito para trás não, tá? E é isso, é basicamente esse o que você precisa saber para começar a entender o que está acontecendo aqui. Tem só mais um aqui que é o cavalete. Essa pecinha aqui é o cavalete, ele é muito importante, tá? Ele é muito sensível. Se você dá um soco aqui, você quebra o violão e mesmo consertando o som não volta a ser o que era. Então tem que tomar cuidado com ele. E a gente usa muito para falar, toca mais no cavalete, porque você vai tocar mais para cá. Toca mais na boca. Olha a diferença. Tá? Então a gente precisa disso, dessa nomenclatura para se referenciar, né? Tem o rastilho, basta baixar o rastilho. O rastilho é essa pecinha aqui. Mas não precisa saber do nome dela para se virar, tá bom? E tem o bichinho lá, o capotrasto também, que é um apetrecho que a gente usa bastante, que eu vou gravar separado, tá? Que a gente, um apetrechozinho. Põe o capotrasto aí. Aí você vai pôr aqui pra... né? Ele vai começar o braço daqui pra cá. Muito bom também saber, conhecer isso. Ok, então é isso. Basiquinho do violão, né? Como começar e os nomes, é importante. Cada nome que eu passei aqui são nomes que a gente fala normalmente. Eu vou dizer, o cavalete, olha a mão aqui, dedo 1, dedo 2, polegar. A gente usa o tempo todo, então é bom saber sim. Valeu. Bom, vamos falar sobre afinação, tá? O violão, uma das coisas que você tem que fazer, resolver nele, é a questão da afinação. Que é quando, né, você tá aqui, só que às vezes... né? Aí você vai tocar a música, né? Ela não dá certo. Por quê, né? Tá desafinado, tá? E o violão, infelizmente, ele desafina muito, tá? É o frio, é o calor, tá? Está chuvoso, está seco, isso tudo faz variar a afinação do violão, né? Ou seja, não tem como, você, basicamente, toda vez que você vai tocar, você é meio que obrigado a afinar violão, tá? E só que afinar violão é uma coisa que requer um certo conhecimento. Um completo iniciante, ele vai ter certas dificuldades para afinar, tá? É complicado. Aí a gente tem, né? Hoje em dia pelo menos a gente tem aplicativos, né? Antigamente a gente não tinha, né? Hoje em dia a gente tem o celular, tal, a gente coloca um aplicativo que tem afinador. Existem afinadores, né, de contato que você pluga aqui, né, e ele te ajuda, é muito bom. Tem violões que tem a parte elétrica aqui que já tem afinador, né, mas não é tão comum assim, né? Mas tem que afinar, né? Não tem jeito. Ainda bem que pelo menos o iniciante, muitas vezes ele tem que afinar 1, 2, 3 cordas no máximo. A menos que toque acorde, aí você tem que afinar todos, né? E é fogo, você tá lá tocando e... né? É complicado, né? Bonito, né? Aí basta uma tá desafinada que já não tem jogo, né? Então a gente é obrigado a afinar, né? Eu vou afinar aqui. Eu acho que é o jeito mais acessível, vamos dizer, né? Você baixa um aplicativo. Tem 2 que eu vou indicar que são gratuitos. Um é o Guitar Tuna e o outro é o Sound Corset, né? O Sound Corset, ele é o que eu mais uso, só que assim, você tem que entender que, ó, a
primeira corda, tô tocando aqui com a mão esquerda, né? A primeira corda é o E, tá? Então você tem que saber isso. Já o Guitar Tuna, ele já não... Você entra lá, pede guitar ou violão, né? Provavelmente vai estar em português, e aí ele vai lá, primeira corda, ele é mais didático, tá? Aí repara, eu vou baixar aqui, quer ver? Olha lá. Já tá em Mi bemol, né? Isso, o iniciante às vezes vai se confundir com isso, né? Tá vendo que chegou? Na prática a gente afina mais assim, quer ver? Ó. A gente afina, faz movimentos maiores, tá? Aí nota Si é o B, né? Nota Sol é o seu, é o Sol. É o G, é o Sol, né? O Ré. Depois o Lá. E o Mi. Mi de novo, né? Tocando aqui fica melhor, né? Quando você toca aqui é melhor. Então é isso, tá? É meio chatinho. Tem vídeos na internet que a pessoa toca junto, assim, ela pega e toca, né? A primeira corda e aí você vai tocando junto. Agora, infelizmente, né? Se a corda estiver muito fora, às vezes a corda você tá tocando aqui e a corda tá assim, ó. Dá pra você achar, por exemplo, a gente sabe que é o Mi, né? Olha lá, que é esse Mi aqui. Tá muito fora, então, né? Tá. Então você teria que apertar. Por isso que eu falo que não é uma coisa de iniciante, tá? Então, às vezes você tem que leva lá pro seu professor, leva para alguém que entende. Às vezes a corda tá quebrada, né? Você tá. Porque a corda quebrada dá pra ver, evidentemente, né? Tá? Porque é mais fácil quando ele já está mais ou menos afinado. Agora ele fica muito tempo guardado, a corda fica meio... Todas ficam fora, né? E aí você se perde. Nisso é melhor o Guitar Tuna, tá? E aí existem algumas técnicas de afinação. Uma das mais simples é essa aqui. Você, né, toca na quinta casa aqui, é a próxima nota, né? Sempre na quinta, a próxima vai ser a mesma. Com exceção da terceira. A terceira é na quarta casa. Voltou para a quinta. Tá, isso é uma das técnicas mais, né? Tá, mas é o que eu falo, a pessoa precisa saber um pouquinho. O iniciante, ele vai se perder com isso, é natural. Tá, então não se sinta mal. Ai, não consegui nem afinar, viu? Uma vez teve uma aluna lá que tava... Ai, o professor não me ensinou nem a afinar violão. Eu falei, claro, eu não sou mágico. Isso não foi eu que falei, né? Foi um outro professor. Aí o cara se justificou. Eu não sou mágico, afinar violão é difícil, né? Então você aprende os acordes, as notas primeiro, né? E depois você aprende a tocar violão, né? Agora, mas atualmente você justamente, naquela época não tinha celular, né? Não tinha afinador eletrônico que nem tem hoje. Então era mais difícil. Você tinha o diapasão só, né? O diapasão de garfo, você... Ele dá essa nota. Aí já... O iniciante não consegue, não adianta, né? Hoje tá mais fácil. Tá bom? Então... Hoje eu consigo... Eu tô dando um tutorialzinho aí, ó. Você consegue se virar. Você, ó... Vai lá no YouTube e procura lá Guitar Tuning, né? Afinação do violão. Vai ter um cara tocando lá. Eu não publiquei ainda um vídeo assim, mas eu tô pretendendo publicar, né? Toca lá, né? E a pessoa toca junto, né? É o jeito. Hoje a gente tem isso, né? Antigamente não tinha. Quando eu comecei não tinha nem YouTube, né? Então, tô denunciando a minha idade aqui. Mas é que o YouTube é uma coisa recente mesmo, tá? Não faz muito tempo que a gente tem isso. Então é isso, tá?
Enfim, entenda que, eu não consegui afinar, puxa, nem isso. Dependendo do caso, você não vai conseguir mesmo, tá bom? Às vezes a pessoa colocou a corda errada, né? Às vezes você vai afinar. Então, assim, tenta não mexer muito. Às vezes você vai se confundir e você pode afinar, apertar errado e quebrar uma corda, né? Se for corda de aço, toma mais cuidado ainda, porque a chance de você cortar o dedo existe, às vezes fica umas pontinhas assim da corda de aço. Corta o teu dedo, e se ela arrebentar, ela pode machucar a tua mão, tá? Então, toma cuidado. Por exemplo, com criança, eu não recomendo, assim, não deixa a criança... Tó, meu filho, afina aí. Dificilmente, algumas vão conseguir, mas então, é perigoso, tá? Perigoso você quebrar uma corda aqui. Quebrar o violão vai ser difícil, mas você pode machucar o teu dedo, tá? Então toma cuidado. Por isso que a gente indica nylon no começo. O nylon ele tem, assim, você não machuca o dedo tanto, né? Tem gente que vai tocar e tudo, às vezes a pessoa faz isso aqui e bate a cutícula. Tá errado, tem que bater a unha, né? Só que no aço é pior ainda, a pessoa vai tocar e vai machucar mais ainda o dedo, tá bom? Então é isso, afinação é uma coisa de intermediários já, tá? Mas o iniciante ele consegue, se tiver tudo propício, ele consegue dar um jeitinho ali, tá bom? Vamos lá, iniciação da mão direita com o polegar, tá? Tradicionalmente, a iniciação da mão direita, ou você faz com o IM, desse jeito, ou você já faz acordes, né? O foco nem é tanto na direita, é na esquerda, né? Você vai... E aí você vai... Isso aqui também é legal de fazer, né? Porque, na verdade, é uma variação do polegar. Né? É que depois, naturalmente, a gente faz... Tá? Tem gente que começa assim, né? A pessoa tem o jeito ali, entende como é que funciona, já tem uma noção de ritmo, ok. Só que para a maioria das pessoas isso não funciona muito não, tá? A pessoa vai se sentir mais à vontade tocando uma nota, né? E às vezes tocando sozinha, ó. Né? Tocando coisas simples, tá? Pensa em crianças. Eu acabei desenvolvendo esse método de ensino usando o polegar. Obviamente que outras pessoas, né? Eu não sou o único professor do universo do violão, tem vários professores e dentro, com certeza vários professores já perceberam que é muito bom usar o polegar. O polegar ele é um dedo forte, né? Tocar nos graves é legal, tem muito aluno que vai gostar, né? Tá? Então dá pra fazer Tem muita coisinha legal. Inclusive, usando o polegar, você consegue tocar nos agudos mesmo, né? Isso é muito atípico no violão, a gente raramente toca com o polegar, mas o iniciante ele usa esse conceito, então ele consegue, ó. Mas o aluno iniciante consegue tocar, funciona, ele toca, né? Sai meio lá de qualquer jeito, na mão direita, mas o funcionamento da mão direita é bem isso mesmo, é o polegar. O polegar é sempre para baixo, a gente praticamente não usa o polegar para cima, não é que nem palheta, então é sempre para baixo. Tá? Então como o movimento aqui é sempre o mesmo, a pessoa foca aqui, ela consegue tocar uma música mais rapidamente. Se ela começar com isso aqui, tem o lance, a tendência é querer tocar tudo com um dedo só, né? Que é um problema, é um vício que depois é mais difícil de tirar. Então a iniciação com o polegar é bacana, né? Vamos começar assim, coisas bem simples, né? Aqui a gente tem a sexta corda, tá? Sexta, quinta e quarta. Então, são os graves, né? Os bordões. E o polegar, ele tipicamente toca justamente aqui, né? Aqui é o lugar dele, aqui, que ele mais toca. E o IMA são as de baixo, né? 90% das vezes a gente toca assim. E aí vamos tocar, ó, polegar. Geralmente o exercício são 4 cada, né? Você faz, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
aqui dá para fazer também, essa é uma outra característica que eu comecei a fazer, que é o 1, 2, 3, pausa. Você faz pausa, pausa. Tá certo? Ok? Então, é muito comum a gente fazer isso depois com a esquerda, né? Inclusive eu vou gravar separadamente a parte de iniciação com a esquerda, depois você consegue fazer exatamente isso. Ou, né? Dedo a dedo, né? Certo? Aí repara alguns detalhes da mão direita que eu estou fazendo, né? Primeiro, meu pulso não está aqui, né? Não estou tocando assim, né? Isso é um erro que ninguém toca assim, tá? A pessoa sempre tem que deixar uma distância. A ideia é você deixar o pulso reto, na verdade, né? O pulso não pode ficar nem assim, nem assim. Pulso reto, né? Se você for abrir a porta de casa, você vai fazer assim, ó. Não tá reto? Ninguém abre a porta assim, nem assim. Só se estiver fora do ângulo, né? Geralmente a gente tá lá, põe certinho, tá? Fez um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Pouquinho tudo bem, agora isso aqui não, né? Então a pessoa não pode fazer isso. Então não gruda isso aqui, tá? Isso é importante. O violão, ele não pode ficar muito para baixo, a pessoa às vezes quer tocar e quer abraçar o violão assim, né? Não, a ideia é que tem que haver um ângulo aqui, ó, do braço, você coloca o antebraço e não o braço, né? O antebraço vai ficar aqui, não é apoiar o braço. Então a gente quer tocar assim. E ainda assim, mesmo nessa postura, esse negócio do polegar funciona razoavelmente bem, tá? A pessoa consegue, ó, mesmo colocando a mão assim, ó. Esse é o ponto que eu acho legal do polegar, porque mesmo com uma postura bem ruim, né? Considera a criança de 6 anos, 7 anos, elas têm muita dificuldade motora, né? Então mesmo que ela coloca no colo o violão, né? Faz assim, vamos dizer assim, ó, vou colocar mais alto para ver. Colocou no colo e fez isso, né? Aí você faz. Você reparou que funciona? O polegar funciona e ele funciona bem parecido com o que a gente toca. Então, é por isso que eu gostei dessa iniciação com o polegar, assim, é uma coisa que ajuda muito. Tem muita gente que tem dificuldade e tal, né? E é viável. E é viável de um jeito que ele não vai atrapalhar depois a iniciação quando você passar aqui, né? Eu acho bacana. Agora, mais um conceito interessante, né, que a gente precisa da mão direita, aqui nessa iniciação, é a questão do toque com apoio. Isso é bastante legal. Quando a gente toca, realmente você tem o toque com apoio e você tem o toque sem apoio. Qual que está certo? Os dois estão certos. Você depende, a hora que você vai usar, você vai ou usar com apoio ou sem apoio. Como é que funciona o toque com apoio? Vamos dizer que eu tenho, ó, sexta corda e quinta corda. Eu vou tocar, né? Vou fazer aqui. Isso assim. Eu vou tocar na sexta corda e vou apoiar na de baixo. Se eu tocasse sem apoio, vou fazer aqui que eu acho melhor. Se eu tocar sem apoio, ele fica assim, né? Eu não estou encostando na de baixo. Quando eu toco com apoio, eu toco na sexta e apoio na quinta. Fica assim, ó. Repara, ó, com apoio, sem apoio. E é muito comum a gente deixar os dedos aqui na corda quando vai tocar, né? Principalmente quando vai tocar sem apoio, né? Porque você precisa de um apoio, você precisa se apoiar em alguma coisa. Se você não apoia em alguma coisa, a tua mão quer apoiar em alguma coisa. Só põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui, né? Porque você se sente inseguro, né? É que nem você tá em pé assim, aí você fecha o olho. Se você se segurar em uma cadeira, alguma coisa, você se sente mais seguro porque você tem uma referência de onde você está, sem olhar, né? Que nem andar no escuro. Você vai andando no escuro, você vai tentando tatear as coisas.
A mão direita, ela fica meio que no escuro pra gente. A mão direita, a gente não olha pra mão direita, a gente olha pra esquerda. É proibido olhar pra mão direita? Não. Você pode olhar, mas é bem pouquinho. Tipo assim, é possível você tocar completamente sem olhar em nenhum momento pra mão direita. Mas você tem que se localizar nela. Então você está enxergando, mas está enxergando com o tato aqui nos seus dedos. Esse é o ponto, tá? Enquanto o aluno fica assim, né? O iniciante normal, ele vai fazer, né? Ele vai ficar lá. Mas aí você tem que fazer assim, ó. Chega uma, agora não toca, não olha mais, toca, né? Olha pro vazio, olha pra, mas não olha para a mão direita, porque você não precisa, na verdade atrapalha, tá? Então é isso. Aí o polegar também você pode brincar com essa ideia de passar, né? Olha que legal, né? Só de tocar as cordas soltas, né? Isso aqui já é meio que um Mi menor, né? É quase que um Mi menor, é o acorde nativo do violão, é o Mi menor, né? É o tom mais... Ó, tu vê quando você toca esse tipo de coisa, Mi menor. Tá em Mi menor. E aí você pode justamente fazer isso, pode abafar, ó, faz polegar, arrasta o polegar. Aí a pessoa quer fazer assim. Assim, não, ó, segura o polegar e usa o peso da mão, ó. A força da gravidade, ela não puxa a mão para baixo, então você solta, ó. Você não precisa empurrar. Você pode empurrar também, mas você não precisa empurrar. Isso vai se configurar na mão direita também. Você vai tocar e você pode usar justamente essa força do polegar, da mão, ó, para dar força. Olha a força do polegar, ó. É forte? É. Olha a mão toda. Né? Sem o polegar, só a mão. Então, isso aqui dá agilidade, a mão toda dá força. Então, quando você precisa tocar forte o polegar, você usa essa questão da força da gravidade e o polegar, ó, toquei, ele está apoiado, eu não preciso ficar segurando a minha mão. Se eu ficar assim, eu tenho que segurar a mão, certo? Soltei, caiu. Então eu tenho que segurar. Se eu mantenho o polegar aqui, ele segura sozinho. Por isso que tem muito aluno que coloca o dedo aqui no começo, ele faz assim, ó. Ele percebe que assim é melhor. Essa intuição a gente percebe que é melhor, né? É uma pena que assim, não basta só a intuição, você precisa de uma certa técnica, né? A gente não nasceu com instinto suficiente para tocar violão, né? Para dançar já é diferente, a gente já tem mais instinto para dançar. Com a mão não. Você precisa aprender uma certa técnica, senão vira bagunça, tá? Então essa iniciação do polegar, ela é muito bacana. Ela te permite tocar um monte de música também, né? Ó. Para a pessoa sair disso para isso, repara que não tem muita diferença. Para a mão esquerda não vai fazer diferença nenhuma, certo? Então, isso que é legal, isso que funciona bastante. Então, principalmente para criança, para pessoa com mais dificuldade, o polegar é um caminho bastante viável. Na verdade, você fez isso aqui, faz com o polegar também. É um caminho que geralmente, naturalmente, vai ser passado depois. Eu acabo passando no começo, pensando que às vezes a pessoa tem dificuldade com postura, vai tocar de qualquer jeito, uma criança de 6 anos, 7 anos, vai ajudar bastante. E já é um dedo forte, né? E o som do violão não fica tão irritante assim, né? Não incomoda nem a pessoa, nem os outros, né? Essas cordas tendem a desafinar menos, essas aqui geralmente desafinam bem mais fácil, né? Então a chance da pessoa pegar o violão e tocar e não tá tão desafinado, nos graves é menor, né? Quer dizer, é maior, né? Vai desafinar menos. Essas daqui desafinam muito, então você vai tocar, a chance de estar desafinado é maior. Tá bom? Então, iniciação com o polegar. Vamos passar para a iniciação com o IEM também, que é muito importante. E depois tem o arpejo, né? Essas 3 técnicas
IM, polegar e arpejo. São o tripé da mão direita. Iniciação da mão esquerda agora, tá? Eu passei a iniciação da mão direita e eu vou passar a iniciação da mão esquerda. A mão esquerda você tem, né, dedos 1, 2, 3 e 4, tá? Esses são os nomes dos dedos. Aqui no violão você vai ter casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Tá? É diferente dos dedos da mão direita, que é indicador, médio, anular, polegar. Tá? Aqui a gente vai focar nesses 4 dedos. O polegar nem tem nome aqui, a gente fala que é dedão da esquerda. Ele fica aqui atrás, né? Então vamos lá, seguinte, algumas regras importantes. Colocar o dedão lá em cima é ruim, tá? Mas tem gente que coloca, é porque eles estão fazendo coisas muito simples, né? Então assim, tem até esse Ré maior interessante, que você faz o Ré maior, só que se você tocar a sexta corda, fica um Mi com Ré, não dá certo. Aí o pessoal faz isso aqui. Eles só dão uma encostadinha aqui pra abafar, né? Então assim, tem gente que usa o dedão aqui em cima. É que ele é meio que inútil aqui. Ele não serve pra muita coisa não. Não dá pra ficar tocando assim, tá? É melhor tocar assim, tá? Então uma das regras é não ficar deixando o polegar, né, lá em cima. Às vezes o polegar fica meio aparente aqui, é diferente, é outra coisa. Outro erro muito comum que o pessoal faz é colocar o polegar assim, ó. Olha lá. Assim, né? Apontado pra lá, né? Tá pedindo carona. Então, também não, é muito comum a pessoa errar. Por quê? Porque o que a gente faz de exercício inicial já? Dedo 1, casa 1, lá, corda 1, aí você vai tocar, ó. Né? Dedo 2, casa 2. Aí dedo 3, casa 3. Dedo 4, casa 4. Tá? E é com a ponta dos dedos, tá certo? Não é assim. Não é entortar os dedos, é com a ponta dos dedos. Só que o dedo 1, ele vai ficar... Repara que o dedo 1, ele vai ficar meio de ladinho, porque a mão é assim mesmo, né? Se você fizer assim, esse dedo é de lado. Esse aqui também, né? Então, na real, na prática, o que a gente acontece? Se esses dois dedos são diferentes, né? O dedo 2 e 3 são diferentes, o dedo 1 é de lado, e o dedo 4 também é de lado. Só que para o iniciante isso... Geralmente o iniciante faz assim, ele deixa o dedo esticado aqui, né? Os dedos um pouquinho mais laterais, e tudo bem, isso é uma postura também. Então assim, para iniciante o quarto dedo é meio... demora um pouquinho para o cara encaixar esse quarto dedo, é normal, tá? Até por isso muitas músicas que a gente passa são músicas que, né, que nem toca o quarto dedo, né? Porque ele é meio chatinho no começo, tudo bem. Então é isso, a gente tem esse exercício que é o famoso 1, 2, 3, 4, né? Assim, o piano tem o seu café com pão, né? Que é o exercício básico lá. E aqui o nosso café com pão é 1, 2, 3, 4. Tá? Esse é o exercício. Dá pra tocar aqui, dá pra tocar aqui. Tá? Isso aqui é bom para iniciantes, por exemplo. Reparou que aqui essas casas são menores do que essas, né? Tem até eu posso usar o capotrasto, né? Eu gravei a aula sobre o capotrasto, eu posso... A pessoa que é criança põe aqui na casa 5, ó. Fica mais curtinho aqui, tá? Aqui vai ficar muito grande, ó. Já é mais complicadinho, tá? Quem tem a mão pequena. Então é uma alternativa, a pessoa vai tocar aqui, tá? E uma outra forma também bem legal de fazer isso é justamente usar o polegar. E aí você faz aqui, ó. Ok? Com o detalhe de que quando você toca aqui, você não consegue deixar o dedo lá em cima. Então é mais difícil de cometer erros graves na mão esquerda quando você toca na sexta corda, tá? Mesma coisa fazer aquilo lá, né? Põe na casa 5. Mesmíssima coisa, você toca, ó.
Agora, esse é o tradicional. Existem outros exercícios mais fáceis que esses. Por exemplo, você pode fazer assim. Passar aqui já direto, não. Você coloca o dedo 1 na casa 5. Aí você vai tocar. Solta. Tá o dedo 1 aqui, ó, dedo 2. Certo? Por que eu peço aqui? Porque é menor. Vamos passar aqui para entender, né? Vamos lá. Casa 1. Solta. Dedo 2. Dedo 3. Então dá para treinar essa coisa de corda solta, corda presa também. Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender a corda solta na cabeça, mas ela é bem simples, na verdade. Depois você pode até fazer isso. Né? Ou duas, né? Que aí você vai dedo a dedo. Imagina, aí se você vier pra cá, ó. Melhor ainda, mais fácil ainda, na casa 5. O violão não tem uma bolinha lá na casa 5? Fala, ó, põe na primeira bolinha, né? Então é isso. Funciona bem a esquerda. Por que é bom começar pelas notas? Tem gente que começa pelos acordes. Porque assim, ó, pensa bem, você está colocando um dedo por vez aqui, né? Quando você vai trabalhar com acordes, já começa 2 dedos, 3 dedos é muito normal, acorde com 3 dedos, acorde com 4 dedos, né? Então assim, coordenar vários dedos é meio mais chato, né? Concorda? Mas tem gente que já aprende assim. Tem gente que tem mais facilidade, mas só que tem gente que tem mais dificuldade também, né? Então, às vezes a pessoa quer tocar acordes, mas aí você tem que trabalhar coisas assim com ela, né? Põe lá, postando, levanta o dedo, levanta o outro dedo, levanta o outro dedo, né? Dá pra fazer esse tipo de coisa, né? E é chatinho de fazer, né? Então é mais fácil, mais visual você entender assim, linear, né? Tá? E mais uma vez, o que você consegue tocar um monte de coisa aqui. Muita coisa, tá? Como é que é? Tem uma música que é bacana, eu fiz o arranjo. Você faz a mesma coisa na corda de baixo, você faz na de cima. Legal, né? Então é bem didático, a pessoa começa a aprender esse tipo de coisa, ajuda muito. A mão esquerda, na real, ela não tem tanto segredo assim. A mão esquerda, ela naturalmente, ela vai, com o tempo, muitos dos detalhes, muitas das dificuldades, elas vão se resolvendo sozinhas. Até porque a gente fica olhando muito para ela, né? Então a esquerda, dificilmente você vê a pessoa tocando e a esquerda dela é ruim. Geralmente a esquerda das pessoas é boa, porque ela tá sempre olhando, né? Aí faz acorde e tal. Aí o problema da maior parte das pessoas é justamente a direita. Então, assim, a direita é que, às vezes o cara toca lá e faz um monte de coisa legal, mas a mão direita dele, assim, é muito, muito fraquinha, tem som fraco.
às vezes é muito instável, a pessoa toca, justamente por causa dessa questão do apoio, né? Imagina você... Ó, vou dar um exemplo, né? Reparou que essa música, na verdade, é aquele exercício? Eu não vou mentir, poucas músicas são assim tão fáceis para a esquerda. Tem muita música que envolve acordes, né? Tá? Então envolve nota e acorde, então a mão esquerda tem essas complexidades. Só que repara que a mão direita, se ela não tá fixa, a pessoa... Por quê? Por que ela fica pulando? Porque ela não tem uma referência. Aí a pessoa busca muitas vezes essa referência. Põe o dedo aqui, né? Por que ela busca referência? Porque ela se sente insegura. Você não está olhando para a mão, né? Então você precisa ter uma sensação de onde você está. Quando você toca com apoio, isso acontece. Ó. Obviamente que isso aqui não é impossível fazer com apoio, né? É sem apoio, mas o polegar é apoiado. Olha lá. Tá? E se, às vezes, a pessoa... Se você nunca fala para a pessoa não descobre sozinha. Esse negócio do apoio, pouca gente fala. Muitas vezes o pessoal toca assim e tal, e isso dá muita insegurança no palco. Essa falta de apoio, a pessoa se sente insegura. Ela tá em casa, ela toca maravilhosa. Aí... chega no palco, ela fica, né, porque trava aqui a mão, aí começa a tremer a mão, é terrível. A esquerda não tem tantos problemas, a esquerda, até porque a gente olha para ela, então ela se perde menos, mas a direita não, a direita a gente não fica olhando, é um erro, inclusive, ficar olhando para a mão direita. Enquanto você ficar olhando para a direita, você está travado, tá? Não se olha para a mão direita, não é... Você pode olhar para a direita? Pode, mas, assim, não dá, você tem que ficar olhando para cá. Depois, com o tempo, você começa a nem olhar mais, né? Certo? Ó. Você pega o jeito ali. Você olha meio que só pra... é por aqui, né? Pra mirar antes, pra estar aquela... Porque o dedo já sabe o que ele tá fazendo. Esse é o ponto, tá? Esse é um ponto importante a ser considerado, tá? Então, iniciação com a mão esquerda tranquila. Tem depois uma barreira mais para frente que é a pestana e tal. Mas isso é uma coisa de intermediário, né? A ideia da pestana. Tem várias técnicas que são de intermediário ligados, né? Mas eu vou falar isso separado. Pestana, são coisas que fazem parte do universo da esquerda. Mas começa com essa iniciaçãozinha, né? Tenta não deixar os dedos, né, de qualquer jeito lá, isso é importante. Muitas vezes a pessoa põe o dedo para lá, né, eu comentei, né, acabei não comentando, porque a pessoa acha que o dedão é diferente, ela faz assim. E é impossível, né? Aí o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que pôr o polegar para cá e o indicador, né? Anatomia da mão, básico, né? E tentar evitar ao máximo colocar aqui. O pessoal adora pôr aqui, hein? Ai, tá funcionando. Tá funcionando como, né? Ah, vem pra cá agora. Aí o cara quer tocar assim, não dá, né? Entendido? Você quer tocar bem, fazer as coisas, pode ver. Não é esse dedão. Às vezes o cara até deixa aqui. O ponto ele não deixa assim. Às vezes o cara deixa aqui, ó. Aparece um pouquinho, mas é diferente. E quando ele vem pra cá, some, né? O cara sabe o que ele está fazendo, né? E a pessoa que não entende olha para aquilo e acha que nem vê, nossa, o Ronaldinho Gaúcho deu uma bicudinha lá e fez gol, né? Então, mas é que ele é craque, ele sabe a hora que pode ser bicudinho, né? Ele sabe que na hora de chutar mesmo tem que ser o chute o peito do pé, não é assim? É técnica, né? Então, assim, o mestre, às vezes você vê ele fazendo coisas, entre aspas, erradas, mas ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele não precisa mais, ele faz o certo, né? Tá bom? Às vezes ele faz isso até para descansar. Às vezes o cara tá horas e horas, aí ele descansa, tá? A gente faz essas coisas, tá bom? Então,
Uma boa forma de começar à esquerda. Vamos falar sobre os violonistas canhotos e os violonistas destros, tá? Porque a primeira coisa que é importante entender é o seguinte: ah, eu sou canhoto. Ah, então eu tenho que inverter. Não, você não tem que inverter porque você é canhoto, tá? Não, você pode tocar assim. Não, sério, sim. Tem um monte de gente que é canhoto e que toca assim. Sim. Ah, mas eu quero tocar do outro jeito. Fica à vontade. Não tem problema. Tem muita gente que toca pro outro lado. Mas só para comprovar, para você ver como muita gente é canhoto e toca para esse lado, pensa nos violinos. Você já viu o violino tocando para cá? É sempre para cá, né? Você já viu numa orquestra alguém tocando pro outro lado? Né? Porque no violino, até por causa desse negócio da orquestra, se o cara toca violino e ele vai tocar na orquestra, é meio complicado, ele vai tocar pro outro lado e vai ficar batendo nos outros. Acho que por causa disso, né? Não é porque as pessoas não querem, inclusive, se procurar, eu nunca vi, mas eu tenho certeza, no mundo inteiro tem de tudo, né? Se procurar no YouTube, vai encontrar gente tocando violino pro outro lado. Se não tem no YouTube, existe no mundo, com certeza tem alguém que toca violino pro outro lado. Mas é muito, muito raro. Tocar violão pro outro lado? Sim, tem, né? Mas assim, então, você quer tocar pro outro lado? Fica à vontade. Agora eu vou tentar te convencer por que vale a pena tocar desse lado. Eu acho que a maior questão é logística, pura e simplesmente logística. Por quê? Você vai ter que inverter as cordas, né? Porque concorda comigo que se eu pegar esse violão aqui, né? Tá meio desafinado até. Você concorda comigo que se eu pegar esse violão aqui e inverter, essa corda que tá embaixo ela fica para cima, né? Vamos fazer um exercício mental aqui. Eu vou pegar essas cordas, vou pegar um violão de canhoto e vou tocar para mim. A sexta corda vai estar embaixo e a primeira corda vai estar em cima. Se eu pego um violão desse, sabe o que eu faço? Nada. Não é o mesmo instrumento, não é a mesma afinação, esquece. É que nem o teu violão de 7 cordas russo. É outra afinação, não é que nem o... Então você pega um violão com outra afinação, você não consegue tocar nada, você tem que aprender de novo, tá? E eu peguei esse aqui especificamente por causa disso. Tá vendo esse aqui, ó? Essa entradinha aqui se chama cutaway, né? Obviamente que ela é feita para você alcançar mais facilmente aqui. Ah, eu quero virar. Como é que eu vou tirar isso aqui e colocar aqui? Eu vou ter que comprar um novo, né? Então, hoje, inclusive, está até mais fácil para canhoto, tá? Hoje em dia você entra na internet, vai numa loja, tenta encontrar violão para canhoto. Dificilmente você encontra, mas com a internet você encontra mais facilmente. Então, se você entra lá na loja e tem lá a versão para canhoto. Aí essa curvinha aqui vai estar pro outro lado. Que legal, né? Então, ponto para os canhotos. Hoje em dia a logística tá mais fácil pro canhoto, tá? Então, só que esse que é o problema, tá? Aí você compra o violão, né? Você só vai tocar no teu violão. E tem detalhe, né? Tem gente, por exemplo, tem gente que toca assim, pega com essa mesma afinação e toca e consegue tocar coisas. É impressionante como conseguem. Mas é outro instrumento, é muito mais difícil, né? Tem que lembrar que o Américo Giacomino foi um dos maiores violonistas do Brasil, né? O Américo Giacomino, o apelido dele era canhoto, né? Ele pegava o violão do irmão, ele não podia trocar as cordas, então ele pegava o violão assim e tocava assim. Depois um dia ele comprou o dele e aí ele inverteu as cordas, aí ficou que nem a gente, só que espelhado, concorda? Então, assim, as músicas que ele tocava no violão dele, a gente toca no nosso, né? Que é espelhado, então tudo bem, mas ele tocava dos dois jeitos, só que ele é ele. O Américo Giacomino foi um dos melhores do Brasil, e ele é ele, e ele não foi um dos melhores do Brasil só porque ele era canhoto, tá? É porque ele era bom, então o cara bom, ele faz qualquer coisa, né? Tem cara bom que toca aqui e toca com duas mãos, assim, ó. O cara é tão bom que ele toca que nem piano isso aqui. Eu não consigo, entendeu? Acho que é pianista o cara que faz isso. Né? Nem me passa pela cabeça fazer isso, mas o cara é bom, o cara consegue tocar, ele faz tudo. Toca duas coisas ao mesmo tempo, né? O cara é bom, né? Enfim. Então não entra nessa de, não, dá pra tocar. Eu sinceramente já vi e já fiquei bem decepcionado. Falei assim, você tem um trabalho enorme e o resultado não é melhor.
Aí, não, mas o resultado não é melhor, o resultado é melhor aqui. Então você vai acabar ficando confinado no teu violão e talvez no violão de um ou outro que você possa encontrar aí no caminho. E você vai perder muitas oportunidades, porque, por exemplo, eu já tive a oportunidade de tocar num violão de 30 mil reais e era o violão assim, né? Então eu tive a oportunidade de tocar num violão, caramba, aquilo parece que você tá tocando numa Ferrari, parece que tá dirigindo uma Ferrari, né? Eu nunca dirigi, mas dizem que é um negócio assim de outro mundo, né? E no violão eu tive essa impressão e eu pude tocar. Agora, qual que vai ser a chance? Qual que é a chance de eu tocar num violão tão caro assim? É quase nula. Qual que vai ser a chance de eu tocar num violão tão caro assim, só que para canhoto, né? Um canhoto é praticamente inexistente, né? Então, tá. Só para chamar a atenção de que tem muito canhoto que toca aqui. Você aqui não sabe que o cara é canhoto, mas o cara é canhoto, porque você sabe os canhotos quando eles tocam aqui, né? E olha, é capaz de ter destro que toca aqui, viu? Do jeito que o mundo é capaz de ter alguém destro no mundo que toca pro outro lado. Vai saber, o cara de repente pegou o violão do irmão, pega o violão do irmão que é canhoto, aí ele precisa tocar, ele aprendeu pra lá também, né? Isso deve existir, no mundo existe de tudo, né? Mas que com certeza é muito mais raro, é. Então, imagina num conjunto, né? Você tá lá tocando, aí quebrou a tua corda. Presta o teu. Não, você não vai conseguir. Você não vai. Nossa, já vi muito acontecer isso já. Está tocando lá e, pô, quebrou a corda. Empresta o teu violão aí. Não vai ter um violão pra você lá de canhoto esperando você, esquece, né? Então, você. Não só isso, tem o aspecto, como eu mostrei, não é só esses detalhezinhos, não. Dentro do violão tem estruturas internas aqui que são madeirinhas, tem o leque harmônico, né? Vou mostrar isso aqui. Pronto. Esse aqui é o tradicional, né? Pra você ver, esse tradicional tem essa vantagem também. Quando você vira pro outro lado, não tem essa de cutaway não, tá? Mas ainda assim, tem uma problemática aqui, sim, que é o seguinte. Aqui dentro, concorda que essa aqui é a sexta corda, essa aqui é a primeira corda. Então a madeirinha, aqui tem um leque harmônico, aqui tem umas madeirinhas. E as madeirinhas, elas são calculadas para reverberar com as notas. Você concorda que essa madeirinha que está aqui, ela é mais projetada para o grave e essa madeirinha que está aqui é mais projetada para o agudo? Sim, né? Então quando você inverte, a madeirinha que estava pro grave agora está pro agudo. O violão perde rendimento. Não perde tanto assim, né? Para o iniciante ele não vai perceber mais. Ou seja, quer comprar um violão de canhoto, você vai ter que mandar fazer um violão de canhoto mesmo. E a parte interna dele vai ser de canhoto. Tá bom? Então você vê que não é tão simples, não é só virar, não é que nem você pega a caneta e começa a escrever com a esquerda, né? Que praticamente não dá tanta diferença assim. Né? Mas é só a caneta aceita para os dois lados. O violão não aceita para os dois lados tão fácil não, tá? Não é assim. Tá? Então, quer tocar no violão na perna esquerda, fica à vontade. Na direita, lá, pro outro lado, fica à vontade. Só que assim, eu tô chamando a atenção. E o mais importante, não, você canhoto, você não precisa tocar pro outro lado. Tá? Tem gente que fala, não, você é canhoto, tem que tocar pro lado. Não, conheço um monte de gente que é canhoto e toca que nem todo mundo, sem problemas, tá? E em alguns aspectos o canhoto até leva vantagem no começo, porque a mão esquerda dele tá aqui, rapidinho o cara tá tocando um monte de coisa, né? A mão direita ela é difícil para todo mundo de qualquer jeito, então, enfim. Aí se você começar aqui, a mão direita, é que a mão direita do violão ela é mais... Você precisa aprender mais técnicas, não é só intuição. A esquerda, com a intuição, você se vira. Você pega um violão assim, um violonista que nunca estudou muito, a esquerda dele não comete erros graves, não. Né? Às vezes comete erro de montar acorde, mas funciona. Só que aí geralmente esse pessoal vai tocar, a mão direita é meio deficitária, porque a direita precisa de mais técnica, tá? Não é, e essas técnicas não são tão óbvias, né? Você pode ver que tem muita gente que toca. Deixa eu encostar aqui. Tem muita gente que toca violão. E aí a mão fica meio assim, meio boba de qualquer jeito. Por quê? Porque a mão direita ela precisa de... Você não olha pra ela, né? Malemalha à esquerda você olha pra ela. Então,
Pro canhoto é de boa, você joga aqui já tá rapidinho, a mão esquerda tá resolvida, aí você só resolve a direita. Pro destro não, pro destro a gente tem que resolver a direita e tem que resolver a esquerda, de qualquer jeito, né? Então, é, tem gente que diz que o canhoto até leva vantagem tocando assim, tá? Vantagem de aprendizado também, tá bom? Então é isso. Considera isso, fica à vontade. Você que vai tocar, né? Você quer inverter, fica à vontade. Você que vai ter que inverter, mas eu já te avisei. Você não vai conseguir tocar no violão das outras pessoas, tá? Ok?